Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Continuando a aula sobre a purificação. Então vamos saber o que anula a purificação. O estado de impureza ritual é um estado do ser humano que o impede de realizar a oração até que esteja purificado, mas não se refere a uma sujeira material, concreta e apalpável aderida ao corpo. Aqui fala, essa purificação referida aqui é chamada de hadath. Hadath, ou seja, um estado de impureza ritual. É um estado do ser humano que o impede de realizar a salah até que esteja purificado. Então não é algo que a gente consegue ver. Podemos dar aí o exemplo de a pessoa soltou gases. Não é uma impureza assim visível. Mas aí a gente vai se purificar disso porque é ritual para praticar a oração ou entrar na oração. Então diz, não se refere a uma sujeira material, concreta e palpável, aderida ao corpo. O muçulmano sai do estado de impureza quando realiza a ablução menor. Wudu, o termo árabe é wudu. Então, sai do estado de impureza, ou seja, saiu da impureza, ele se purificou ao fazer a ablução. A pessoa fez a ablução, então já está ali purificada. Ou a ablução maior, ou também pode se purificar depois de ter feito a ablução maior, que é ghusl. Ghusl seria o banho completo, ou seja, esse ghusl é aquele que ocorre, a purificação que ocorre após a relação íntima e também após o período menstrual para as mulheres, o período pós-parto. Então, a purificação após estas situações das mulheres, período pós-parto, período depois da menstruação e depois também da relação íntima, que na relação íntima já é purificação, essa purificação já é para todos, tanto homem para mulher, tem que fazer o ghusl, um banho completo. Então, para as mulheres, após o período menstrual, tem esse ghusl, que é uma purificação também, o banho completo, e o período pós-parto e pós-menstruação. Então, tem o wudu, que é a ablução, e tem essa purificação já chamada de ablução maior, como consta aqui no nosso livro, que é o banho completo. O significado de água pura é água que não contém sujeira ou não há nada nela que modifique sua cor, sabor e odor. Então, qual é a água pura? Isso no contexto religioso do Islã. O que é a água pura? É aquela que não contém sujeira ou não há nada que modifique, ou seja, não modifica a sua cor, seu sabor ou odor. Então essa é a água pura para se purificar. A água, por exemplo, para a ablução ou para mesmo o banho, então é aquela que não está suja e não tem nada que mude, que altere ou modifique a sua cor, o seu sabor e odor. E o que anula a ablução se classifica em dois tipos. O que anula a ablução? Aquele chamado de ablução menor, ou seja, purificação menor, ablução menor. Então, o que anula? O que vai invalidar? A pessoa fez a ablução, o que vai invalidar aquela ablução para a oração, por exemplo? O que anula a ablução se classifica em dois tipos. O que torna obrigatória que a pessoa faça a ablução menor e chama-se impureza menor, hadath al-asghar, o que torna obrigatória que a pessoa faça a ablução menor. Então, chama-se impureza menor. Impureza menor, aquelas coisas, aqueles atos que vão obrigar a pessoa a fazer a ablução. Urinou, dormiu um sono profundo, foi fazer necessidades maiores, ou seja, defecar. Então, essas aqui são impurezas menores. O que vai exigir a pessoa? Wudu, fazer a ablução. Então, essas são consideradas hadath al-asghar, ou seja, uma impureza menor. Então, vai exigir apenas o wudu.
E o que torna obrigatória que a pessoa faça a ablução maior. Chama-se impureza maior, hadath al-akbar. Então, o que anula a ablução também, hadath, classifica-se em dois tipos. O segundo tipo, o que torna obrigatória que a pessoa faça a ablução maior, que é a impureza maior, hadath al-akbar. Então, o que exige que a pessoa faça faça ou tome o banho seria o hadath al-akbar, ou seja, a impureza maior. Essa impureza maior vai exigir essa pessoa que faça o quê? Tome o banho completo. Também já tinha falado isso anteriormente, que seria após a relação íntima entre o casal. Então todos têm que tomar o banho. Então eles estão se purificando de uma impureza maior, hadath al-akbar. O período pós-parto, na mulher no caso. Nesse caso, não, o sangramento pós-parto, queria dizer. O sangramento pós-parto. Então, vai exigir, depois de parar esse sangramento, vai exigir o banho completo. Então, esse hadath al-akbar vai exigir que ele tome banho, assim como o período pós a menstruação. Depois de terminar, a mulher vai se purificar tomando esse banho. Então, vai se purificar de um hadath al-akbar, uma impureza maior. Então, essa divisão da impureza menor faz a ablução, da impureza maior vai exigir o banho. O que anula a ablução menor? Hadath al-asghar. O que anula esse tipo de ablução? O que anula a ablução menor? O hadath al-asghar. As coisas que vão anular o wudu, ou seja, aquelas impurezas menores. A purificação do muçulmano é anulada, tornando obrigatório realizar o wudu caso lhe aconteça algumas das seguintes coisas. Praticamente aqui vamos ouvir aquilo que também já falei anteriormente. Então, urinar, defecar e a eliminação de qualquer excremento que saia por estes locais, como por exemplo os gases. Allah louvado seja disse em relação à purificação: se um de vós vier após responder às necessidades fisiológicas, então aqui ele cita, aqui é citado o que? Após de urinar, defecar, eliminar qualquer excremento que saia nesses dois locais, por exemplo, então precisa fazer o quê? Fazer a ablução. E também, esqueci também de mencionar, ou aqui não foi, aqui até está generalizado, quando diz a eliminação de qualquer excremento que saia por estes locais. Ou seja, onde a gente urina ou a gente defeca, também entra caso a pessoa ejacular. Ou seja, libertou o espermatozoide também, são uma das coisas que vão anular a ablução. No caso de libertar o espermatozoide, aqui seria o hadath al-akbar, ou seja, uma impureza maior. Exigiria apenas, aliás, exige o banho e não apenas o wudu, não apenas a ablução. Então, a purificação do muçulmano é anulada, tornando obrigatória realizar o wudu caso lhe aconteça alguma das seguintes coisas: urinar, defecar e a eliminação de qualquer excremento que saia por estes locais, como por exemplo os gases. Então, gases também vai exigir que faça a ablução. Aí vem uma passagem do Alcorão que diz: Allah louvado seja disse em relação à purificação: se um de vós vier após responder às necessidades fisiológicas, então tem que se purificar. E o profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam com ele, disse sobre aquele que permanece em dúvida sobre a anulação de sua ablução para poder fazer a oração: quem sentir algo em seu estômago, que não abandone a oração para fazer a ablução menor, até que escute o ruído ou sinta o mau cheiro. Aqui está falando que a pessoa está ali durante a oração, por exemplo, e escutou ou ficou na dúvida se ele perdeu a ablução soltando gases ou não. Ele não sabe, está ali na incerteza. Então o profeta Muhammad diz: se ouviu ou se quem sentir algo em seu estômago, ou seja, roncou o estômago, e a pessoa ficou na dúvida se
soltou gases ou não, diz que não pode abandonar a oração. Se está durante a oração, não deve abandonar até ou escutar o ruído, ou seja, escutar o ruído dos gases, ou tem que sentir o cheiro. Então, não tem essas duas coisas, não sentiu o cheiro, não escutou o ruído, então não pode abandonar a oração. Porque talvez escutou aquele ruído do ronco do estômago. Então, aqui é uma evidência de que nós temos a certeza que já estamos purificados, estamos na oração, então não podemos estar ali sempre na dúvida, ficar na dúvida, será que estou, não estou? Então, aconteceu isso, o ronco do estômago, temos que permanecer. Teve um cheiro? Não. Teve algum ruído? Não. Então, permanece. Mas, não teve um ruído, mas sentiu o cheiro, então tem que sair para novamente repetir o quê? A ablução e voltar para a oração. Quando isso acontecer durante a oração e tem certeza que soltou o gás, então tem que sair no mesmo instante, ir fazer a ablução novamente e voltar para a oração. A outra coisa é tocar as partes íntimas. Aqui vem tocar o pênis intencionalmente, com o desejo, como foi dito no hadith, no dito do profeta Muhammad. Quem tocar seu pênis deve realizar a ablução menor. Aqui, tocando as partes íntimas, invalida a ablução. Ou seja, aquela purificação que a pessoa fez e vai fazer a oração. Então, antes de fazer a oração, tocou as partes íntimas intencionalmente. Se a pessoa tocou intencionalmente as partes íntimas, vai invalidar a oração, ou seja, tem que voltar para fazer a purificação, não o banho, apenas a ablução. Faz a ablução e volta para a oração. Então, tocar as partes íntimas também invalida a oração. Aqui colocaram apenas como se fosse para o lado masculino, mas tanto mulheres assim como homens, se tocou a parte íntima, elas têm que voltar, repetir a ablução, essa purificação, e aí voltar para a oração, ou seja, repetir a oração caso isso aconteça. Outra situação, comer carne de camelo, pois o mensageiro de Allah, que a paz e bênção esteja com ele, foi consultado a este respeito: acaso devo fazer a ablução menor se como a carne de camelo? Ele disse sim. Aqui, consumir a carne de camelo. O profeta foi questionado ou perguntado se poderia fazer ablução ou não. Então ele disse sim. Então aqui faz-se o wudu, a ablução por comer a carne de porco, porque o profeta disse sim. Não se sabe se invalida a ablução ou não. Então o muçulmano faz porque o profeta respondeu que sim, poderia fazer, mas não há essa prova de que não invalidou a oração só por comer a carne do camelo. Então faz-se seguindo essa sunna do profeta Muhammad, pela resposta que ele deu em um hadith que se encontra no livro de Muslim. E também perder a consciência através do sono, loucura ou embriaguez. Então essas também são uma das coisas que podem invalidar o wudu, podem invalidar a purificação que é o wudu. Perder a consciência. Então, perdeu a consciência no momento que a pessoa já volta, se vai fazer a oração ou antes de fazer a oração, tem que fazer o wudu, tem que fazer a ablução. O sono profundo. Não aquele que, por exemplo, a pessoa sentou ali, está dando um cochilo, ou seja, mas ele consegue escutar a conversa, está sabendo, está meio que acordado. Então, isso não invalida a ablução. Pode levantar dali, se estava com o wudu, e fazer a oração tranquilamente. Mas se sentou e dormiu, um sono profundo, não sente mais, não escutou mais nada, não sentiu, nesse caso, ao acordar, tem que fazer a ablução e depois fazer a oração, se chegar a hora da oração, nesse caso. Assim, vem também acerca da embriaguez. A embriaguez invalida a ablução, e no momento que tudo passar, ou seja, a consciência voltar, também pode fazer apenas a ablução e fazer a oração, ou cumprir com a oração. Ou seja, não exige o banho nesse caso. Nessas situações que a gente falou aqui, não precisa o banho. Ou seja, tocou as partes íntimas, vai precisar o banho para fazer
A oração não precisa o banho. Perdeu a consciência, dormiu profundamente. Não precisa o banho, apenas a ablução e assim voltar a fazer a oração para que seja válida. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.